Eu sou Águida Carvalho. Eu sou Cleomar Rocha. Vamos apresentar o artigo Dispersões em Derivas, no 29º Encontro Nacional da ANPAP. E nós partimos, naturalmente, dos conceitos específicos de derivas, derivações e dispersões. Derivas, a base é o documento que o Guy Debord apresentou e publicou em 1958, chamado Teoria do Situacionismo, em que ele basicamente define derivas como um comportamento que a pessoa tem ao perambular por determinados terrenos, por determinados lugares, observando não só o comportamento desses corpos em deslocamento, como esse tratado de abdução que conduz esse mesmo deslocamento nesses espaços, criando situações à base da própria experiência. Coaduna com isso todo um contexto baseado na fenomenologia em Maurice Merleau-Ponty, quando ele discute também alguns aspectos da própria condição de experiência, a experiência do corpo e a experiência com o mundo natural. A partir daí, a gente trabalha as noções claras de derivações, pegando justamente os desdobramentos que se tem a partir de determinados aspectos, já que todo o trabalho ele se posiciona inicialmente em derivas e depois ele cria as derivações de uma série de trabalhos. Nós trabalhamos como um paralelo na própria dimensão do trabalho da Cora Coralina, em que ela repercute ou deriva a própria condição de estar na cidade de Goiás, aqui no estado de Goiás. A cidade de Goiás foi a primeira capital do estado e ela é uma cidade colonial com toda uma topografia específica que faz com que o conceito de deriva se dê de uma forma muito singular. E a partir, inclusive, dos trabalhos da Cora Coralina, nós temos exatamente esse tipo de dispersão na exata medida em que parte da literatura e se dispersa em algumas outras atividades e algumas outras linguagens artísticas, principalmente nas artes visuais, sejam videográficas, fotográficas ou as artes tradicionais. Nesse sentido, nós partimos de deriva, esse contexto específico de um corpo em deslocamento respondendo aos anseios do lugar. Trabalhamos com as derivações e alguns outros trabalhos artísticos e culminamos com as dispersões, que dizem exatamente desse perambular por espaços não apenas físicos, mas também digitais do ciberespaço e que, claro, se relaciona à nossa temática da edição desse ano, Dispersões. O trabalho da deriva, que tem início com os poemas de Cora, principalmente focando nos poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, ele acaba desencadeando em trabalhos contemporâneos de discussões artísticas. O artigo traz este percurso criativo e investigativo a partir dessas realizações. Então, partimos dos poemas de Cora, partimos da literatura dialogamos com as artes visuais e vivenciamos a experiência da cidade com esse conceito da deriva. O primeiro trabalho que surge dessa discussão é um vídeo compêndio. Como Cora traz os becos, traz a vivência, o significado dos becos, as inquietações sociais a partir das suas poesias, onde ela visualiza os detalhes e as subjetividades destes becos, a proposta, ela traz uma vivência, um perambular pela cidade de Goiás e, ao mesmo tempo, as sobreposições dos diversos becos, passando pelo dia, pela noite, pelo dia, como se fosse um percurso, uma deriva infindável. Outra proposta que foi possível vivenciar a partir do vídeo compêndio foi a exposição tanto no Museu das Bandeiras, é um espaço da cidade de Goiás, que era uma antiga cadeia. Então, o beco de Cora, que ficava, de certa forma, camuflado na cidade, agora ele se vê também confinado, né, na exposição, no espaço de uma antiga cela. Ou também foi possível o mesmo vídeo ser exposto no Museu de Arte Sacra da Boa Morte, na área externa do museu, e esse beco que fica camuflado, como ele mesmo vislumbra a sua cidade, né? Ele visualiza a cidade. É quase um farol. Uma situação que estava camuflada, agora se vê exposta e dialogando com a cidade
onde ele permanece escondendo as várias histórias tão apresentadas por Cora. Outro desdobramento que essa deriva proporcionou a partir das discussões foi a performance entre becos. A performance, ela traz um posicionamento também vislumbrado por Cora, uma discussão, um posicionamento crítico sobre as questões sociais que envolvem a cidade, que de certa forma permanecem camufladas ainda hoje. Então, a performance teve o cuidado de reconstituir o vestir do período, e 2 performers permaneceram no coreto da cidade, que era um local, no período de Cora, só permitido para algumas pessoas, e outros ficavam só visualizando os escolhidos. A performance é como se ficasse uma discussão do dentro e fora, do que não era permitido para todos. Agora eles vivenciavam essa situação da casa, dialogando com os transeuntes que circulavam pelo coreto. E isso acabou proporcionando um acolhimento, né? Uma performance que acolhe qualquer indivíduo que está circulando pela cidade. Além disso, como a performance teve uma riqueza com um vestir que foi cuidadosamente elaborado, com um resgate investigativo do período, os performers circularam pela cidade. No caso, eram um casal, e eles vivenciaram situações perambulando pelos becos e vivenciando aquela situação de estar se escondendo, o que o beco tão discutido por Cora apresentava: um local de amores, um local de dor, um local onde as pessoas se escondiam. Então, isso gerou as derivações e gera as imagens digitais em versos, ou seja, um trocadilho com em versos. A partir dos versos de Cora, as pessoas que antes não eram vistas, agora eram os protagonistas da situação, das imagens e dos becos, que antes acolhiam e os camuflavam. Outra situação que gerou o trabalho, essa pesquisa, né, esse posicionamento, foram as dispersões, que no caso elas chegam no momento do confinamento obrigatório pela situação da Covid, e isso gera uma deriva remota. Então, a deriva ainda continua, mas agora numa situação íntima, numa situação também de pressão, que algumas figuras, alguns personagens de Cora também passavam por isso, né? Uma situação de uma pressão social, uma pressão de quase pessoas que não eram percebidas. E agora, com o confinamento obrigatório do Covid, foram realizados alguns trabalhos, entre eles uma série que se chama Eu no Oco no Mundo, e aqui a gente apresenta um GIF onde as diversas palavras que surgem do confinamento, da pressão do confinamento, elas permanecem circulando, caindo, né, na cabeça do protagonista, do performer, como se a situação de não poder sair, um desejo de sair, as inquietações, os medos, os desejos, né, do confinamento, eles são potencializados e eles caem na sua cabeça, situações contraditórias de percepção de um confinamento obrigatório. Outro trabalho que nós apresentamos aqui, que foi uma participação, uma performance colaborativa, foi Contando até 10, que era a clausura, onde o performer, no caso,
a artista permanece com a situação da máscara, que é um vestir imposto e que ainda utilizamos ou vamos utilizar durante um bom tempo, e que agora ela conta com os olhos, um tempo de buscar a calma, buscar um posicionamento reflexivo sobre esta situação da imposição do confinamento. Essa situação, esse percurso criativo, ele gera um diálogo direto com as situações propostas por Cora, uma situação de entender a sua situação como indivíduo a partir do entendimento e da percepção do mundo e das coisas. Isso resulta, com toda certeza, e essas são as considerações finais, já de que a arte é um estágio constante em derivação, principalmente em um determinado momento em que nós relacionamos todo um contexto da biosfera, o mundo natural, com a semiosfera, o mundo dos signos, o mundo dos conhecimentos, das linguagens. E em um determinado momento que nós experimentamos a deriva no ciberespaço, nós nos relacionamos a experiências singulares, como tem sido esse mesmo exercício nos eventos remotos. E é nessa condição de derivas presenciais e remotas que nós reafirmamos o potencial da arte como uma deriva constante. Obrigado. Obrigada.